Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Mente do Doutor. E hoje, dando continuidade, não poderemos deixar de falar nesse assunto que ainda está bombando aí durante a semana, que é o conflito entre o Congresso, inimigo do povo, o poder legislativo, com o poder executivo. Então, pegou fogo essa semana aí porque o Palácio do Planalto reagiu, né? O governo federal resolveu reagir, né? E o Congresso também sentiu a pressão vindo das ruas, a pressão das redes sociais, com inúmeros vídeos de inteligência artificial sendo divulgados. Eu, inclusive, no meu perfil no Instagram, eu divulguei, compartilhei alguns desses vídeos que falavam sobre o Congresso Federal, principalmente montagens com Hugo Marmota, que, sim, explorando ali o poder e a opinião do Hugo Mota, né? Esclarecendo bem o que está por trás de toda essa manobra do Centrão, do grande poder político-econômico do Brasil, que está por trás do Centrão, que quer manter os seus privilégios, seus benefícios. Então, colou a hashtag inimigo do povo, Congresso Inimigo do Povo colou, eles sentiram a pressão. Inclusive, teve uma reportagem do Jornal Nacional de 6 minutos e meio, falando acerca dessa pressão e dizendo até, tentando colocar panos quentes, mas não pode parar não, meus amigos. A pressão tem que continuar. E vamos continuar pressionando sim esse Congresso de privilégios que nós temos. Então nós não vamos parar. Nós temos que continuar pressionando. Dia 10 teremos as manifestações aí marcadas. Isso em São Paulo, está marcado mais para São Paulo. Eu até pesquisei hoje, mas não vi nada ainda aqui no Pará. Eu procurei também em Belém, em algumas mídias sociais, mas não houve divulgação sobre essa manifestação. Mas em São Paulo está certo, vai ser lá no vão do MASP, às 18 horas, dia 10 de julho. Está marcado. Vamos continuar pressionando. Eles sentiram um pouquinho a pressão dos vídeos de inteligência artificial aí que inundaram as redes sociais, falando muito sobre os privilégios, sobre as taxações dos mais ricos, que precisam ser taxados. Eu vou trazer alguns números aqui que eu separei para dar um exemplo de como que não precisa só ser no lombo dos mais pobres esse ajuste fiscal. Porque o Congresso quer que o governo corte dos mais pobres, quer que o dinheiro saia da educação e da saúde através da eliminação do teto constitucional, né? A redução do teto constitucional, a extinção do teto constitucional de saúde e educação, que a gente pode até falar daqui a pouquinho mais para frente. Eu não sou totalmente contra essa ideia, até porque para manter o arcabouço fiscal, esse que foi aprovado ainda no governo Lula, que é a ideia proposta aí pelo Haddad e pela sua equipe de governo, eu acho que cabe rever essa situação aí, porque o arcabouço não se sustenta com esse teto constitucional. Porém, por que só se fala nisso? Por que a gente não fala nas isenções? Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu anotei aqui algumas informações. Só em 2021, 26 empresas, grandes empresas brasileiras, elas captaram cerca de 100 bilhões de reais do governo federal, sendo equivalente esses 100 bilhões correspondendo a 46% da renúncia fiscal total no governo federal. Então, 26 grandes empresas foram responsáveis por 46% das isenções, das renúncias fiscais do governo federal. Em 2022, 71% da renúncia fiscal federal, cerca de 197 bilhões de reais, vieram da isenção de COFINS, de PIS, de imposto sobre importação, né? E em 2023, só o agronegócio deixou de pagar
cerca de 60 bilhões de reais. Então, meu amigo, todo mundo tem que cortar na própria carne. Não é possível que não se aprove uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Isso vai beneficiar cerca de 25 milhões de brasileiros e apenas 140 mil serão afetados e terão que pagar um pouquinho a mais para ter uma justiça tributária. Porque esse pessoal que recebe menos, que recebe aí nessa faixa, paga em torno de alíquota real 10%. Enquanto esses super ricos, pessoas que ganham acima de 100 mil reais por mês, eles pagam uma alíquota real de 2,2%. É muito, a discrepância é enorme. Então é preciso fazer justiça tributária, sim. E que bom que essa discussão veio à tona. E que bom que o governo federal resolveu encampar. Porque pela primeira vez, nesses 2 anos e meio aí de governo, o governo parece que ganhou uma disputa aí de opinião, né? A opinião pública, a opinião popular ficou a favor. A gente viu nas redes sociais algumas pesquisas que saíram nesse sentido, em que a narrativa ficou a favor do governo, que resolveu entrar de vez na campanha e nas redes sociais também já está divulgando todo dia nos perfis nas páginas oficiais, né, do governo federal, divulgando o tempo todo essa questão dessas taxações e fazendo uma campanha explicando para a população os verdadeiros benefícios e colocando ali aquela luta de classes, né, entre os mais ricos e os mais pobres. E o que é verdade, que aqui no Brasil, nessa questão de imposto, quem realmente sustenta essa arrecadação são sim os mais pobres. A classe média é quem carrega nas costas quase que mais da metade do que se arrecada vem de impostos aí sobre os alimentos. Então, com a reforma se busca justamente corrigir essa injustiça tributária. Então, eu mostrei aqui para vocês como é que está a situação fiscal em termos de renúncia. Então, eu acho sim que tem que haver uma discussão, talvez tenha que se rever esse teto constitucional de saúde e educação, mas não dá para cortar só só em cima do lombo do trabalhador, só de benefícios sociais. É preciso sim rever esses benefícios que grandes empresas têm, essas taxações que não são feitas dos super ricos, que têm fundos milionários aí que não são taxados. Então é sim preciso rever isto. E que bom que está sendo discutido agora. E que bom que ficou muito claro. Eu acho que ficou muito claro agora para a população quem é que esse Congresso realmente representa, os interesses de quem. Então vamos pensar bem aí. Ano que vem é ano de eleição. E não reelejo esses caras que estão aí, essa galera do Centrão não pode mais se reeleger. Infelizmente, eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso para explicar como é que eles conseguem se eleger. Além da questão de dinheiro, eles têm muitos acordos com os prefeitos, principalmente dos interiores, que são quem elegem, na verdade, esses deputados federais, principalmente deputados, né? Porque senador é eleição maioritária, então acaba não entrando tanto nesta leva. Mas os deputados federais, os estaduais também, têm uma contribuição muito grande dos prefeitos. Então, o que leva aí uma coisa para outra? Orçamento secreto, emendas impositivas, eles mandam dinheiro para suas bases, principalmente para alguns prefeitos, algumas prefeituras, alguns institutos, e aí depois a gente pode dar um exemplo de como que eles usam esse dinheiro para enriquecer a si mesmo também, né? E aí esse prefeito tem um acordo de apoiar esse candidato na próxima eleição. Então, na próxima eleição, eu sou prefeito aqui da cidade X, e aí eu vou apoiar um candidato a deputado federal que me mandou essas emendas. E faz campanha
descarada. Então a população, principalmente se o prefeito tiver uma boa aprovação, acaba encampando e aqueles votos vão ser transferidos para aquele deputado. E assim a roda gira e a gente nunca para de reeleger esses mesmos caras, as famílias tradicionais, as oligarquias estão todas representadas lá no Congresso. E isso é muito visível, basta ver os sobrenomes que vão se renovando, se perpetuando no poder, né? Renovando não é a palavra adequada, mas perpetuando sim. Porque os sobrenomes continuam, o que muda só são que vão entrando os filhos, netos, bisnetos de quem está lá há muito tempo, né? Então foi isso basicamente que rolou essa semana aí. O governo federal entrou com uma ação no Supremo contra o decreto legislativo que suspendeu a cobrança do IOF. Então o Alexandre de Moraes já deu uma decisão lá, suspendendo os dois decretos, tanto o decreto do governo federal quanto o decreto legislativo, e chamou os dois poderes para conversar, para ver se entram num acordo. O que eu acho muito difícil, porque esse Congresso já está mirando na eleição de 2026 e muito possivelmente vão apoiar a candidatura do governador de São Paulo, ao que tudo indica, para o que tudo está se encaminhando aí. Mas continua no governo, né? PP continua, PSD continua, União Brasil continua e não entrega um mísero voto aí favorável às propostas do governo, principalmente no que diz respeito a essa questão fiscal que agora está em disputa. Então é isso, vamos ver como é que vai se desenrolar essa reunião no Supremo, essa mediação do Alexandre de Moraes sobre esse conflito entre o poder executivo e o poder legislativo. Mas enfim, tá dada aí a antecipação inclusive da disputa eleitoral, com o Bolsonaro fora da jogada aí, porque deve ser preso, já está inelegível, mas deve ser preso e condenado a alguns anos também de cadeia. Vamos ver como é que vai se dar esse jogo que foi antecipado, né? Infelizmente, houve uma antecipação. E vamos ver como é que o governo vai se sair. Se saiu bem nessa semana, porque conseguiu ter o apoio da população, conseguiu domar a narrativa, coisa que não aconteceu nesses 2 anos e meio. Tanto é que o Congresso, o Legislativo, sentiu um pouquinho a pressão, parece que deu uma certa recuada, ficou um pouco com o pé atrás. Principalmente o Hugo Mota, que se chorou aí nas redes sociais, reclamando dos vídeos do Hugo Marmota. Mas teve, né? Teve o troco que mereceu pela traição que foi feita. E vamos continuar acompanhando aí o noticiário e ver como é que as coisas vão se desenrolar. Perfeito? Continuaremos de olho aqui no canal, na Mente do Doutor. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, comente aí o que você acha. O comentário de vocês é importante, eu estou acompanhando. Essa semana foi muito bacana, nós crescemos um pouquinho, eu não tinha quase nenhum inscrito e de repente estou com 60 já, por conta do vídeo da semana passada. Então nós vamos continuar tratando desse assunto, porque é um assunto que rendeu boas informações e porque também nós precisamos continuar cobrando desse Congresso lixo que aí está, esse Congresso de privilegiados, que defende esses pouco privilegiados no Brasil. Então isso tem que mudar e nós estamos aqui para ser a voz do povo, a voz do povo mais humilde. Perfeito? Não deixe de se inscrever no canal, novamente peço para vocês se inscreverem e deixe seu like, ative as notificações e acompanhe aqui na Mente do Doutor. Grande abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo.